Vamos lá. Então, quando falamos sobre fundamentos, ok? Fundamentos, falamos sobre a intencionalidade para haver um aprimoramento. E o próprio aprimoramento vai haver o aperfeiçoamento, que vai aperfeiçoar a cada dia a minha destreza motora, a minha destreza, enfim, que ao meu ver, ao meu ver, é concebível a minha autonomia entre os conceitos e diretrizes ligada à própria forma de enxergar o movimento relacionado aos dias atuais. Lógico que eu posso agora falar sobre as classificações ligadas aos períodos de crises, períodos que despertaram, ou seja, o esporte para todos, os esportes metódicos que vem a vincular um método de analisar a maneira de exercitar para dosificar alguns autores, homens e mulheres, essa docitologia que relaciona as manifestações conceituais do esporte e os bastidores e corredores anteriores e posteriores ligados a essa colisão histórica. Então, pretende analisar aqui que, quando falamos sobre história da educação física, história da motricidade, e a própria motricidade vem colocar um vínculo entre nossa vida diária e o campo vivido. O campo vivido são fatores ligados à evolução de treinamento, e essa revolução, que é a evolução, é melhor ou pior que revolução? Revolução nós pensamos que é a questão de violência, multidões, espancamentos, guerras, conflitos, mas a revolução, ela já nos coloca já um campo de ápice, de uma palavra maior, né, forte e importante, embora as duas são fortes, há um duplo sentido. A revolução, porque você vai dar continuidade a essa restauração, essa ressíntese, essa revolução. A evolução que coloca também princípios com a palavra E, que vem a quantificar entre os dois nomes. Então, revolução no treinamento, revolução nos contextos, textos, revolução textuais, revoluções contextuais, contextos hiperplasmáticos, ou seja, hipertróficos, adipóticos, adipáticos, tá ligado aqui? O tecido adiposo e o campo apático, relacionado à própria corporeidade e às referências nos aspectos do ponto de vista de cada um. O ser humano, ele é mais humano. O ser humano, ele é mais técnico. O ser humano, ele é mais afetivo. O ser humano, ele é mais motor. O ser humano, ele é mais o quê? Então, nos coloca atributos que vêm a destacar adjetivos e substantivos, pronomes, e que vem a colocar essa maneira de relacionar. Quando eu estava falando sobre contextos, é a teoria gluteriana, que é o processo bioquímico. Não é que eu estou citando alguns autores que relacionam, mas testosterona, o ser humano tem. Eminentemente que seja homem ou mulher, tem. Agora, em destaque, vai depender da distinção do tipo da pessoa e a personalidade, o programa de treinamento, suplementações, anabólicos e outros parasíticos, né? Paraasiáticos. Eu quero colocar o campo asiáticos, né? Não o nervo ciático, mas é asiáticos. Vem falar sobre o campo de acitose, né? Esse também campo de ácido, mas a citose metabólica, essa surrese, não é? Surrese ou sudorese. É uma surra com sudorese, quando você vai treinar, tem aquele treinamento de suicídio relacionado a você sobreviver. Também suicídio é uma maneira de você também superar. Você vai e volta, faz aquele tipo de revezamento com o cone, vai e volta e faz aquele tipo de variabilidade, deslocamento, ou seja, zigue-zague, nos coloca parâmetros importantes, que são temas. Aí nós perguntamos, será que eu posso colocar temas também como suicídio, que é uma maneira de correr, corrida intervalada ativa, corrida intervalada, ou seja, contínua, descontínua. Eu posso usar esses métodos, eu posso falar com base deles, mas eu posso modificar entre essas alterações. Temos atrás em comitês
ligado ao próprio treinamento, não podia modificar porque não foi um campo científico. Mas você é um acadêmico, você já é um ser historiador, você é uma testosterona, você é um texto histórico, você é um contexto histórico, contexto, com portas textográficas, né? Textográfica e testosterona gráfica, estatísticas, dados estatísticos que relacionam a própria maneira de se viver entre as diferenças e formas de textos e de contextos e textos que vão relacionar a história, o sono, a crise. Quando eu falo sobre sono, eu falo sobre despertar. Quando eu falo sobre despertar, eu vou encontrar comigo mesmo pela manhã, e esse encontro vou relacionar o esporte antigo, o esporte arcaico, o esporte moderno, o esporte contemporâneo, o esporte tecnológico, o esporte digital, os jogos digitais, e coloca esse esporte como alguns autores que eu já coloquei, desde o século XIX, de 1820 a 1840, e coloca o quê? O que é preguiça? O direito à preguiça. A preguiça é maior ou a ignorância é pior? Porque a palavra ignorância não é por causa do Barbantin, a ignorância. Não é por causa do bárbaro, mas lembramos do autor Barbantin, ele fala que nós somos ordinários no treinamento, no alto performance. Ordinários. A palavra ordinário significa intensidade, aumentando a intensidade. Ordinários. Então a palavra ordinário está ligada ao esporte contemporâneo, ligada à carga geral, à carga concentrada. A palavra bárbara, né? Barbárie, significa ignorância. Okay? Que nos coloca fatores que relacionam o tempo de ignorância vai ser um tempo de quê? Tempo de que nós podemos realizar os nossos objetivos e metas a ser alcançados. A ignorância e a preguiça. A preguiça, ou seja, você fica nessa retaguarda relacionado às heresias, aos costumes, à cultura e os fatores elementares entre cultura e sociedade. Ok? Então vamos lá. Então, quando falamos sobre as questões de Grécia, a Roma, fatores importantes entre a pós-modernidade, o esporte moderno é um período que coloca fatores de textos que venham colocar destaques importantes entre a quadra, o campo, ou seja, é uma ideologia que vem a teoria gruteriana, que é a teoria dos convites ao próprio esporte filosófico. E o esporte filosófico é esse convite que nós colocamos sobre a teoria gruteriana. Porque quem não tem um bumbum? Quem não tem um glúteo mínimo, médio e máximo? Pode até ter, se tiver algum tipo de deficiência, mas tem. Há uma dificuldade muito grande. Muitas vezes pode até aparecer aí, mas a teoria gruteriana é a teoria de testosterona, de textos, contextos que relacionam a nosso fim, ou seja, quando acabar o nosso fim, vai ter mais textos para falar sobre teoria gruteriana. Quando eu estava escrevendo tempos atrás, o rapaz falou, não coloca isso aí não. Modo de dizer especial, modo de perícia ligado a professor, os campos adjuntos, numa sala, escrevendo, no campo digital, numa tela, no Face, e a prova ali é objetiva digital, objetiva, ou seja, descritiva, ou seja, objetiva e subjetiva, mas nos coloca fatores. Mas para mim foi uma prova subjetiva, não atravessou esses campos criteriosos que eu queria, mas ficou uma teoria gluteriana porque havia testosterona ali no mestrado. Não importa se seja homem ou mulher. É lógico que eu vi mulheres ali no consultório, no sucessório ali, onde tem um orientador, um PhD, não sei, tem alguns professores ali que tem vários livros, mas nos coloca essa testosterona, esse texto, esse tecido adiposo que vem a regenerar pesquisas. Ou seja, há textos. Okay? Então há uma ação política. Então a teoria gluteriana fala o quê? Se eu tenho um glúteo, eu tenho um lado direito e esquerdo. Se eu tenho um glúteo, eu tenho o quê? A parte máxima, média e mínima. Já defendemos a tese sobre treinamento parental, treinamento adaptável. A teoria da adaptação, do Mativieri, que é o quê? Máximo, médio e mínimo, ou seja, mínimo, máximo, médio. Muitas vezes o máximo ali é o que o próprio Mativieri fala. Vamos destacar, vamos expandir o que? Estímulo e resposta. Vamos colocar o máximo de carga para se familiarizar. Depois o médio, tá ligado? Ali a questão específica. Depois o mínimo, que é a competição, para administrarmos. Vai ter o que? Ali vai ter, ou seja, algo que venha a ser um fator de resultados qualitativos e quantitativos que você fez com o atleta, que você vai buscar a competição a alvo. Pode ser duas competições, ok? Entre o máximo, médio e mínimo.
que é a teoria gruteriana.